Olá, Maria Luísa Carvalho, novamente aqui falando sobre acupuntura. Hoje nós vamos falar sobre uma linguagem mais técnica, talvez voltado mais para os acupunturistas, que quando eu comecei a estudar a acupuntura, me surgiam muitas dúvidas, porque a acupuntura, ela veio para nós de uma forma não plena, como é ensinada na China. Ela veio fragmentada e mesmo os ideogramas chineses têm 8 interpretações. Então, cada autor interpreta de uma maneira. E tem as famílias chinesas que também nos coloca algumas pessoas que vieram para cá, para o Brasil, né? Trouxeram essa riqueza de conhecimento para tratamento vinda de suas famílias. Então, existem alguns médicos vivos aqui no Brasil que estão trabalhando com a técnica de suas famílias, o que é muito lisonjeio para nós termos o privilégio de estarmos com alguns deles, ou pelo menos um deles, né? Bom, eu achei interessante, certa vez, que me intrigava muito o que vem a ser apontado em 2 autores. Um é Os Fundamentos da Medicina Chinesa, de Giovanni Macioscia. É esse livro aqui, ó. Tá? E o outro é o do Tongcitan Wen, que é esse livro aqui, Medicina, a Acupuntura Clássica Chinesa, né? E eu também, na época que escrevi meu livro, abordei esses temas, mas eu tinha um pouco de dúvida como é que isto era na prática, esse assunto. Então, qual é o assunto? Tadadã! Bom, o assunto é os pontos Shu, ou pontos de transporte. Em Os Fundamentos da Medicina Chinesa, na página 437, ele fala do capítulo 37, os 5 pontos Shu. O que é ponto Shu? É chamado pontos de transporte. Transporte de quê? Transporte de energia. Vamos pensar que o acupunturista, quando insere uma agulha ou uma semente, ele está ativando a energia, está levando a energia do cosmo, de Deus, para essa agulha penetrar no corpo. Lá nós vamos pegar terminações nervosas, essas terminações nervosas vão mandar mensagens para o cérebro faz as suas correções e manda para os órgãos para serem corrigidos. Por isso que em medicina chinesa nós estudamos os 6 órgãos Zhang e os 6 Fu, que são as vísceras e os órgãos. O Zhang são as vísceras e os Fu são os órgãos. Nós temos 6 de cada. Bom, mas e os pontos Shu, como é que são, né? Visto. Eles são pontos do cotovelo à ponta dos dedos das mãos e do joelho à ponta dos dedos dos pés. Esses pontos são chamados Jin, In, Shu, Jing e Ru. E a tradução em português, como é que fica? Tá. Os pontos fonte os pontos Jin, que é a fonte da energia. Os pontos Ying, ou In, com 2 N's, e aí eles escrevem tradução de várias maneiras. É a ativação da circulação da energia. Os pontos Shu é a transmissão ou transporte da energia. Os pontos Jing são o direcionamento ou encaminhamento da energia. E os pontos Ru é a junção. Mas existe mais pontos, né? Tem os pontos Lo,
que é a transferência de um meridiano para o outro, e alguns autores também fazem referência a equilíbrio emocional. É um tema que eu quero abordar mais para frente. Tem os pontos Yuan, Yuen, e tem os pontos frontais, laterais, Mu, e assim vai. Mas vamos nos centrar mais nesses pontos transportes, Jin, Yin, Shu, Jing, Hu. Tá, na prática, como é que funciona? Tudo tem uma tabelinha, tanto no livro do Tongci Tan Wen, que é na página 231, ele faz um gráfico aqui, ó, como vocês podem ver, colocando nesse gráfico os pontos dos meridianos dos Fu e os pontos dos meridianos Zhang. Bom, esses pontos, uma vez acionado, ele modifica a energia de uma forma muito mais eficaz. E tem que se considerar também que nós temos o ponto de abertura. Mas quem são esses pontos de abertura? Os pontos de abertura também estão nesses autores e mais autores que estão escrevendo sobre acupuntura há muito tempo, né? Eles são pontos que, uma vez levado em consideração o horário energético, nós podemos acionar aquele meridiano como uma chave, colocando a chave certa na porta certa, né? E abrindo a energia. Então, vamos pensar. O meridiano dos rins, que em chinês é chamado Shen, ele tem 27 pontos. E desses 27 pontos, nós temos os pontos Jin, Yin, Shu, Jing, Hu. Então, no momento que nós vamos atender um paciente dentro do horário energético do meridiano dos rins, que começa às 5 da tarde até às 7 da noite, qualquer um desses pontos ativados, eu estarei abrindo a energia de forma mais eficaz e fazendo com que ela circule, transmita, direcione-se e se juntem. Bom, isto é uma explicação superficial, lógico, nós teríamos que ter aulas de acupuntura, de preferência com um mestre chinês acupunturista, para nos esclarecer muitas dúvidas que nós brasileiros estudamos e nossas escolas não nos falam desta forma específica. A gente estuda muita coisa dentro de acupuntura e na hora da prática nós ficamos muitas vezes perdidos em relação a esse acúmulo de conhecimento. Mas, felizmente, alguns desses mestres nos elucida isso e isso nos torna mais aceitável para observar o resultado das nossas aplicações em acupuntura. Eu espero que tenha esclarecido parte desse conhecimento com vocês e se manifestem com os seus apontamentos, tá bem? Obrigada.